aconteceu? O contrato estava cheio de vícios, fundamentado num decreto, no decreto 271 de 67, que diz sobre fim social, problema de favela. E eu falei, mas como favela? Para construção, para fins de urbanização, desde quando a Xavier Toledo com a Anhangabaú é fim de urbanização? Isso é para ganhar dinheiro. O shopping center, ninguém vai entrar nesse negócio, um prédio que tem 30 mil metros, feito pelo Ramos Azevedo. O que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação civil pública, em 1991, dizendo que não podia alterar a fachada, todas aquelas colunas greco-romanas, uma maravilha de prédio, né? Trabalhei vários anos lá. Iam alterar a fachada, colocar toldos, iam desfigurar o projeto do Ramos Azevedo. Aí o Ministério Público entrou com ação. No final saiu um acordo. Eu fiquei muito frustrado com esse acordo, porque eu achava que o Ministério Público não podia fazer acordo, mas saiu o acordo, dizendo que desde que não desfigurasse a fachada, poderia fazer o shopping, alterar as escadas internas, etc. E o show vai ser inaugurado agora em 17 de novembro. Deve ter ficado bonito, quer dizer, mas pelo menos a ação do Ministério Público inibiu a ação dos predadores, quer dizer, destruir, alterar aquela fachada maravilhosa, tanto da Rua Formosa como da Rua da Praça Patriarca, da Ramos Azevedo. Então, esse caso eu participei, não desse contrato, mas, quer dizer, assisti, e coisas que acontecem nesse país, quer dizer, porque tem interesse de alguém, dá um contrato, né, que peca pela base, pela nulidade. Eu não posso dar uma concessão se eu não tenho mais essa concessão. Eu tenho concessão até 2012, por mais de 18 anos, e vou dar 40, 50 anos. Isso não é nem pai faz para filho, são 3 gerações. É doação de pai para filho. Nessa questão, portanto, do tombamento, muito embora a lei dos registros públicos seja omissa, não se fala se tem que registrar ou não, evidentemente que quando alguém vai comprar um prédio tombado, é claro que ele tem que ter a sensibilidade de procurar no CONDEFAT, que é o órgão no Estado de São Paulo, de saber se o prédio está tombado ou não. E na questão do tombamento, eu vou mais além. Eu me referi a um caso isolado aqui do prédio da Light, o edifício Alexandre Mackenzie. Mas vamos abranger, vamos abrir mais esse leque e vamos falar do caso típico que aconteceu em São Paulo em 1986. O que aconteceu em São Paulo em 1986? O CONDEFAT tombou alguns bairros da cidade de São Paulo. Ele tombou o Jardim América, tombou o Pacaembu, e agora, recentemente, no ano passado, tombou o Jardim Lusitânia. Nessa questão do tombamento, nós não podemos esquecer de uma coisa chamada Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo. Você sabe que a Lei de Zoneamento foi feita no governo Figueiredo Ferraz em 72. Então, ali se especificou naquele mapa enorme que todos nós tínhamos, o que era Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, até Z9. Eram as 9 zonas da cidade de São Paulo. Muito bem. O que já era Z1 no governo Figueiredo Ferraz, que era Z1, vamos dar um exemplo simples, né, para entender, lá perto do Clube Paulistano, o Jardim América, o Pacaembu, tudo aquilo que tinha sido loteado pela Companhia City de São Paulo Improvements, aquela companhia estrangeira que chegou aqui em 1911. Por curiosidade, eu trouxe aos senhores uma escritura da Companhia City, desse terreno do Alto de Pinheiros, onde a Companhia City, em 1950, que ela comprou em 1912, levas enormes. E em 1912, na Companhia City, um dos grandes proprietários de terrenos em São Paulo era o Horácio Sabino, que tinha a casa dele onde é o Conjunto Nacional hoje. Então ele tinha toda a parte da Oscar Freire, lá embaixo, os jardins, que era um brecho, em 1912, 13, tinha mais de 1 milhão de metros quadrados. 1 milhão de metros quadrados. No começo do século isso não valia nada. Quando o Clube Paulistano lá se instalou, o que aconteceu? A Companhia City colocou nas escrituras de venda 3 páginas de restrições. Não vou ficar lendo os senhores 3 páginas de restrições. O que pode fazer, não pode colocar letreiro, só pode ser casa sobradada, tem que ter recuo, não posso fazer isso. Tem 500 restrições. Só que todas as restrições não apareciam no registro imobiliário. Não estavam no registro imobiliário. É claro que tinha um contrato padrão, que o registro de imóveis já sabia do contrato padrão. Mas depois, quando se registrava nas revendas, singelamente averlava-se a casa da rua do Adelupe número tal, mas claro que se referia às restrições da Companhia City. O que aconteceu? Quando o Figueiredo Ferraz baixou a lei de zoneamento e respeitando aqueles do loteamento da Companhia City, Jardim América, Jardim Europa, depois City Lápis, City Pinheiros, só para falar desses exemplos,
O Condefat, quando ele tomou, na verdade já existia a lei de zoneamento que restringia o uso do Z1, por exemplo. Só podia ser casa assombrada, não podia ter comércio, só nos corredores comerciais, etc, etc. Só que tudo isso era uso e costume. É claro que não tinha isso no registro imobiliário, não. Isso aqui, evidentemente, que quando eu ia comprar, isso aqui é Z1, isso é Z2, isso é Z3, o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer. Essas limitações são limitações, eu digo, porque as pessoas meditem comigo. Porque não é aquela história, a propriedade não é hoje, caindo agora no direito civil, não é como era no tempo dos romanos, ad inferos, até os infernos, até os céus, ad celos. Quer dizer, não é, tem restrição, tem. E isso já tem 2000 anos. Não sou eu que estou falando aqui, não. Se vocês pegarem qualquer livro de direito romano, vocês vão encontrar que no tempo de Nero e de Calígula, eu não podia construir acima de 70 pés. Então, em Roma já tinha essa preocupação de impor limites para o embelezamento da cidade. Tem que ter áreas verdes. Nos loteamentos, o que é a área institucional do loteamento previsto pela Lei 6679? Muito mais abrangente que o decreto de 58. O loteamento vai ser a terceira, estou falando do tombamento, não quero, o loteamento vai ser daqui a pouquinho. Depois vamos falar, fica só no tombamento. Então, na questão do tombamento, em 86 o Condefat declarou o tombamento de vários bairros. Então, para eu derrubar uma casa no Pacaembu, eu tenho que ter autorização do Condefat. Eu só posso fazer modificação interna. Isso por influência do direito italiano. Se vocês forem assim, aquelas cidades pequenas, medievais, vocês podem fazer alteração por dentro, por fora. Não pode mexer nem na cor. Em Roma tem que ser aquela cor amarela, terracota e tal, e não pode nem ter luz de mercúrio, para dar aquela característica de cidade antiga. Veja que Roma não tem luz de mercúrio, pelo menos não tinha até alguns 7 anos atrás. Aquela luz amarelada para dar um cunho de coisa antiga na cidade, né? Em Roma tinha 3 cidades, tinha a cidade etrusca, né, cuja língua até hoje ninguém sabe qual a origem, depois teve a cidade romana e depois a cidade do Michelangelo no século XVI, que era a Roma de hoje. A Roma de hoje tem 4 séculos, que é a Roma atual, em cima dos círculos, etc, etc. Bom, esse tombamento, a preocupação, o Brasil teve uma legislação em 1937. Na Itália, havia uma legislação de 1624, proibindo, com penas gravíssimas, pessoas que destruíssem estátuas, etc, etc. Porque é o que faziam algumas famílias, destruindo os monumentos antigos para fazer palácio. Falavam até da família Barberini. Bom, o que não fizeram os bárbaros, fizeram os barberinos. Arrancaram os mármores do Coliseu e colocaram o palácio dele na Via Barberini. Então, esse tombamento, os romanos já se preocupavam com os italianos. Fala Itália, mas não havia Itália, né? A unificação não havia no século XVII. É aquela preocupação do italiano, quer dizer, de 1624 nós começamos a ter essa preocupação em 1937, não assim quase nem cruzada, somente em 1988. Mas, infelizmente, em matéria de registro de imóveis, a legislação é falha, é pobre, é paupérrima. Eu tenho que ir por usos e costumes, eu vou comprar um imóvel, está tombado, não está tombado, o que eu posso fazer? E recentemente, quando eu digo do bairro, o Jardim dos Italianos foi tombado no ano passado, né? Quarto centenário. Por que foi tombado o Jardim? Porque as pessoas estavam preocupadas com um grande terreno que tinha ali da antiga Situpol Spaquetino, que ia fazer um prédio, e também por causa de um espigão que ia sair na Avenida da República do Líbano, em frente ao Jardim dos Italianos, 30 andares. É aquilo que eu digo, eu repito, né? O problema é atacar a causa, não o efeito. A causa é a mal-sinada de especulação imobiliária. A pessoa não se contenta em receber X, você pode receber X, Y mais Z. Bem, então de tombamento, era isso que eu tinha a dizer. Agora a terceira limitação ao direito de propriedade administrativa é a questão dos loteamentos. Na questão dos loteamentos, o aspecto é seríssimo. Seríssimo por quê? Nós tínhamos uma legislação, o decreto 58, de 1937. O decreto 58 era um tanto omisso em algumas questões. Já a lei 6766, que, de autoria do senador Otto Lema, né, de 19 de dezembro de 79, ela ficou completa demais, inviável e inviabilizou os loteamentos. Inviabilizou, quer dizer, o custo é tão elevado que obriga as pessoas a fazerem venda de lotes clandestinos e irregulares. E por quê? Porque as áreas institucionais, eu tenho que colocar aqui a sarjeta, levar luz, etc. O custo operacional do loteamento hoje é absurdamente alto. O retorno disso é relativo, ainda mais nos dias de hoje, né, todos nós empobrecemos alegremente, no país do futebol e do samba, né, que nós estamos empobrecendo e estamos dando risada. Por isso que é bom morar no Brasil, tá, isso.
De forma que, se nós empobrecemos, né, como é que um loteador em sã consciência ele vai cumprir todas aquelas exigências do decreto 6766? Em sã consciência não pode cumprir. Ele tem que partir para a clandestinidade, ele tem que partir para o ato ilícito mesmo. Não estou dizendo também de vender lotes no meio da serra da Cantareira, mas falando em questões normais, em condições normais, para implantar loteamento, eu vou perder pelo menos 25% de área institucional, área verde. Então, num terreno de 50 mil metros, eu já estou perdendo, no mínimo, 15 mil metros de área institucional. E depois, praça, isso, aquilo, guia, sargento, asfalto, eu vou gastar, o asfalto custa uma fortuna. Depois eu vou vender a prestação 100 meses e vou ter uma inadimplência de mais de 40%. Tem que ter um departamento jurídico para tentar reaver aqueles lotes vendidos, porque ninguém vai pagar à vista 15, 20 mil reais. Ganhando 500 reais por mês, você não vai ter condição de pagar à vista o seu lote. De forma que o loteamento do Brasil hoje, a intenção do Ciro Gama foi muito boa, só que ele fez uma legislação do primeiro mundo. Né? A legislação do loteamento do Brasil é loteamento de Suíça, não é loteamento para o Brasil, loteamento popular, mas eu não quero isso, não quero ter área institucional. Como agravante, todas essas áreas institucionais, eu que milito nessa área, sabe o que acontece com a área institucional? Vira favela, que é a invasão de área pública, porque isso é feito doação para o poder público. Só que o poder público não toma conta nem do que é seu. Vocês vejam essas invasões em prédios aí abandonados, não toma conta nem de prédio edificado, imagina se vão tomar conta de área institucional e loteamento na periferia. Não vai mesmo. Então, o resultado, depois de feita a doação, a afetação das ruas, porque existe a afetação, a partir do momento que eu dou as ruas para o município, eu só posso desafetar a rua através de uma autorização da Câmara Municipal para desafetar, para reverter aquilo que já tornou-se bem público, né, da rua, da praça, através da desafetação da Câmara Municipal. A invasão que está acontecendo na prática é o seguinte: as áreas institucionais são todas invadidas por favelas. Então, nós temos esse cinturão aí que cerca a cidade de São Paulo e outras cidades, né, essas favelas todas, que era a área institucional, que hoje o poder público não sabe o que é ser. Com certeza a Prefeitura de São Paulo não sabe o que ela tem de área invadida. Ela não vai ter advogado para conseguir pedir essas retenções de impostos. Eu estou dizendo isso porque eu fui chefe da Light há algum tempo, né, e a Light tinha 20 mil imóveis, mas a Prefeitura de São Paulo tem muito mais que 20 mil. A Light não conseguia tomar conta, porque ela dela todo dia tinha invasão embaixo da linha de transmissão. Todo dia invadiam. E um perigo muito grande morar embaixo de uma linha. Perigo de morte. Portanto, na questão do loteamento, que é a outra limitação administrativa de propriedade, nesse caso, é claro que a Lei 6766 dá essa conotação de que eu tenho que registrar. O loteamento, claro que eu vou registrar os lotes, né, de 1 a 17, da 4 a 1, de 2 a de 1 a 18, da 4 a 2, eu vou fazer o loteamento, vou aprovar, né, e só posso vender depois de estar com ele registrado. É crime, previsto no Código Penal, inclusive a lei do loteamento dá essa ministério pode entrar com ação penal sim, se eu vendo lote, se eu não implantei loteamento ainda. Não posso vender loteamento em verba bruta, comete esse crime, existe o ilícito penal. Claro que existe. E é bom vocês saberem que existe uma diferença entre loteamento clandestino e loteamento irregular. Não, são coisas diferentes. O loteamento clandestino é aquele que não está aprovado em lugar nenhum. Ele não está aprovado na prefeitura, não está aprovado em lugar nenhum, e muito menos não está levado ao registro imobiliário. E só tem o lançamento da gleba bruta. O lançamento do IPTU é pela gleba bruta. O loteamento irregular é mais branco, mais ameno. É aquele que já foi aprovado pelo órgão municipal, quer dizer, pela prefeitura, já tem lançamento de IPTU, de lote, apenas não se levou ao registro imobiliário para se abrir as matrículas. Então, isso é mais fácil de regularizar, porque isso já, pelo menos, já partiu da aprovação do poder público municipal. No caso, evidentemente que eu tenho que levar o registro imobiliário, tem. Então, é um aspecto importante. Quando eu levo o registro imobiliário, tem que ter largura de rua, comprimento de rua, as áreas verdes, tem que constar tudo isso lá no registro imobiliário. Na implantação do loteamento, eu tenho que fazer isso. Mal comparando, entrando na seara do meu colega Marcelo Terra, né, é a história do condomínio. Eu não posso vender unidade autônoma sem estar com o prédio especificado. O senhor sabe disso, eu posso vender fração de terreno. Cai na regra do condomínio tradicional. Eu só posso vender a unidade autônoma desde que eu esteja com a incorporação e com a especificação feita. Não posso transferir porque eu não tenho. Então, mal comparando, quer dizer, no caso do loteamento, é uma limitação de propriedade,
do ponto de vista administrativo, por causa da área institucional. Então, eu perco isso, perco aqui, ruas, praças, etc, etc. Então, essa seria outra limitação de propriedade, com reflexos aí dentro do direito do registro de imóveis, mas aí, desde que eu cumpra todas aquelas exigências da Lei 6766. Eu confesso aos senhores que é muito difícil cumprir tudo aquilo. Vocês vão ficar 1 ou 2 anos para cumprir tudo aquilo que o oficial vai pedir. Porque é simples, está na lei, né? Então, para o oficial é fácil. E aqui um parênteses, né? Não sei se tem alguém que trabalha em registro de imóveis, não sei. Uma vez eu escrevi um artigo no Tribunal do Direito sobre a importância dos cartórios de notas, né? Falei, por que o senhor escreve também a importância dos registros de imóveis? Eu falei, eu me escrevo pelo seguinte: registro de imóveis, eu não tenho opção, eu tenho que cair ali. Não tem concorrência, né? Eu não posso desagradar o oficial, senão eu não registro. Tabelião não, eu não me dou bem aqui, mas claro, muito problema, eu vou. Em São Paulo eu tenho 30, posso escolher, eu tenho leque para escolher. Eu sempre dizia, é que nem Eletropaulo, por pior que seja o serviço, eu tenho que ter luz elétrica na minha casa, não tem opção. Então, o registro de imóveis, eu me dou muito bem com vários oficiais registradores, muito bem. Mas tem esse problema, ele faz exigência, por mais absurda que seja, eu sou obrigado a me curvar. Então, esse tipo de coisa é um pouco perigoso, porque o sujeito fica com o poder na mão e nós somos obrigados a ficar sob o jugo daquele poder. Isso me incomoda. Eu sou sujeito contestador e isso me incomoda profundamente. Eu acho que tudo que é uma reformulação me faz exigências absurdas, eu sou obrigado a me curvar. Se eu for ao Conselho Superior da Magistratura, eu vou levar 2 anos para discutir um assunto. Então, isso precisava mudar essa sistemática. No tabelião, ele tem, eu posso lavrar em São Vicente, em Santos, em São Luís do Maranhão, mas que a gente não tem jeito. Eu tenho que me curvar às exigências do oficial. Por mais absurdo que seja, às vezes, não tem ninguém, mas eu sou obrigado a me curvar. Só fechando parênteses, já que não estamos falando aqui de registro, né? Na questão ainda dos loteamentos, portanto, da área institucional, portanto, a Lei 6766, desde que eu consiga cumprir todos aqueles artigos 18, 19, então, eu posso começar a vender os lotes de terreno. Outra limitação ao direito de propriedade, muito discutível nos dias de hoje, muito polêmica, é a questão da Serra do Mar. O senhor diz, mas por que o senhor separou aí Serra do Mar? Explico. Porque o governador Paulo Egídio, em 77, baixou um famoso decreto em 77, dizendo que toda a Mata Atlântica aí do litoral de São Paulo era teria que ser preservada, a famosa Mata Atlântica. Então, iria haver uma grande limitação ao direito de propriedade. O proprietário não podia cortar coisa alguma que estava lá em cima. Então, isso se discutiu muito, chegou até o Supremo Tribunal Federal. Eu cito até aqui um acordo do ministro Moreira Alves e Celso de Mello, que diz o seguinte: não, se atingir a propriedade, você não pode fazer nada, tem que ser indenizado. E aí o que se discutiu é o seguinte: mas é justo o governo do Estado de São Paulo pagar por uma mata que está lá antes do Cabral chegar ao Brasil? Ninguém plantou. Não seria isso um enriquecimento sem justa causa? Essa polêmica que se criava. Porque se eu plantei eucalipto numa área, é justo que, se houve desapropriação, eu plantei eucalipto. Então, que se pague, se indenize. Agora, a grande questão é a seguinte: seria justo indenizar, por mais nobre que fosse a madeira, que seja essa madeira de lei, uma madeira que estava lá 1000 anos, ou 2000 anos, eu tinha aquela coisa, eu comprei de um caixado qualquer 10 mil reais, eu vou pedir 10 milhões para o governo do Estado? Essa polêmica que tinha surgido, e recentemente, o senhor deve ter acompanhado na imprensa alguns escândalos envolvendo peritos, laudos tendenciosos, superavaliação do metro cúbico da madeira, muito mais por incapacidade, por inoperância do Estado. Porque o Estado tinha uma tabela muito mais alta do que o valor real dessa madeira. E o perito confessou isso. Disse, não tem culpa, eu usei a tabela que o próprio Estado tinha, do metro cúbico da madeira. Então o preço da indenização foi lá para cima. Então nós tivemos indenização de 300 milhões de reais, 400 milhões, fora o juro compensatório. O governador Mário Covas, assustado com esses números, das 1.200 ações ambientais, resolveu começar a pedir medidas provisórias lá para Brasília. É claro que aquilo teve endereço certo, que era São Paulo. As 1.200 ações ambientais dariam um total de apenas 50 bilhões de reais de indenização. Quer dizer, o Brasil não tem esse dinheiro hoje na reserva, 50 bilhões. Pelo imposto não tem. Como é que o governo do Estado de São Paulo ia pagar em 1.200 ações ambientais 50 bilhões de reais? Alguma coisa errada tinha. Realmente se apurou, e até fui procurado por um repórter do grande jornal,
Ele falou, o que o senhor acha? Eu falei, o erro está na causa. Não vamos culpar só os advogados. Claro que isso é um problema até criminal. Se teve lá o tendencioso, superavaliação, superposição de área, isso é um problema que o Ministério Público vai apurar. O problema está na causa. Porque se o executivo fosse condenado por improbidade administrativa, se não tem dinheiro, não pode desapropriar, eu não teria esse efeito bumerangue de R$1 bilhão de indenização. Se eu condenasse o prefeito e o governador que, num afã eleitoreiro de fazer média, eu vou fazer uma avenida em 6 meses, e sem ter dinheiro eu jogar esse problema para o meu sucessor, daqui a 10 anos, eu tinha que condenar o prefeito naquela ocasião em que ele decretou, baixou o decreto expropriatório. A causa. Simplesmente tem dinheiro, encaixa, desapropria. Não tem, não se desapropria. Porque senão fere, vai quebrar o princípio constitucional. A indenização não está lá com todas as letras. É prévia, justa e em dinheiro. Como eu sempre digo, não é nem prévia nem justa, mas pelo menos é dinheiro daqui 20 anos. Então quem vai receber é o neto do expropriado, é o neto do advogado que militou nessa questão. Então o erro está na causa. Se houvesse uma seriedade na aplicação da improbidade administrativa, eu não precisava estar requerendo intervenção dos municípios, como nós temos não sei quantos pedidos, eu mesmo já fiz vários pedidos de intervenção em vários municípios que não se consegue receber. Vários pedidos. E o governador não é interventor, porque não há interesse. O resultado obrigou ele, Mário Covas, a editar, a pedir lá em Brasília, ele pediu ao governo federal a edição de medidas provisórias, medidas saneadoras, paliativas, que diziam o seguinte, não, tem que ser preço de mercado. A provisória diz preço de mercado. Então, na última edição do meu livro, ainda faço menção a essa medida provisória, tem que ser preço de mercado e também reduzir o juro compensatório de 12% para 6% ao ano. 12% ao ano, quando a inflação é de 1% ao mês, é muito. Ou quando não havia. Porque o problema do juro compensatório, ele só permite sair um pouquinho aqui, apesar de estar dentro. O problema do juro compensatório é assim, quando a inflação no Brasil é 84% ao mês, 12% ao ano não era nada. Mas a partir do momento que o senhor Fernando Henrique falou, não, agora o dólar passa a valer menos que o real, etc, aquela ficção, né, que nós assistimos aí, como eu sempre costumo dizer, comparar isso, o plano real com o Epcot Center, né, a fantasia, de repente o dólar passou a valer 0,82 de real, né? Agora nós estamos vendo que a verdade não era bem essa. Bom, mas enfim, aconteceu. O juro compensatório de 12% ao ano, mais 6 de moratório, são 18%, é claro que extrapolou. Então uma indenização de 100 milhões vai ser 500 milhões. Se o governador tivesse dinheiro na época, se o senhor Paulo Egídio tivesse dinheiro em 77, quando ele baixou o decreto, o que for, teria pago naquela ocasião, não esperar 23 anos depois. Então é verdade que os advogados se aproveitam dessas brechas, digamos assim, se aproveitam do direito pretoriano, não, se aplica, isso já está sedimentado, que juro compensatório mais os juros moratórios não constitui um anatocismo, pode haver acumulação, então a coisa foi lá para cima. Agora vou fechar parênteses aqui para continuar então na questão da Serra do Mar. Muito bem. Se discutia em Brasília se tratava de uma limitação ao direito de propriedade ou se era desapropriação. Porque nesse voto do ministro Moreira dos ministros Celso de Mello, achavam que não, que tinha que indenizar sim. O proprietário não era uma simples limitação, porque ele não podia fazer nada. Vai ficar olhando, é bonita a Mata Atlântica, é lindo, é bom pro pulmão, mas e daí? Eu tenho aqui 500 só que eu não posso fazer nada. Então o Supremo mandou indenizar sim. Não confundir com o laudo manipulado, estou falando de condições normais, teria que haver essa indenização, reposição do patrimônio desfalcado. Eu sofri um dano no meu patrimônio, senão seria enriquecimento sem justa causa do poder. Na questão da Serra do Mar, também, evidentemente, que se for considerada a desapropriação indireta, é bem verdade que essa desapropriação indireta, o que é a desapropriação indireta? Né? É uma reivindicatória do particular contra o poder público. Mas por que ela não pode se chamar de reivindicatória? Porque eu não posso voltar ao status quo ante, não posso reverter. Se o DR passou a estrada, eu não vou poder pedir de volta a estrada. O caminho já está feito. Então, o que eu tenho que me compor em perdas e danos? O direito real eu já perdi. Eu tenho que me compor em perdas e danos. E que era a regra do artigo 159 do Código Civil, que é a regra da responsabilidade extracontratal. Todo aquele que por ação ou omissão causar dano ao outro fica obrigado a reparar. É a regra geral da responsabilidade aquiliana, né? In lex aquilia et levissima culpa ventre, diziam os comandos da Portanto, nesse contexto, seria a regra do artigo 159 do Código Civil brasileiro, da desapropriação indireta. E é claro que o particular, para poder acionar o poder público, ele tem que preencher um requisito muito importante, ele tem que ser titular de domínio, ele tem que ser proprietário.
Ele não pode ter um documento particular, simplesmente não pode ter um condicional registrado, ele tem que ser proprietário. Excepcionalmente, a jurisprudência está admitindo a ação do posseiro contra o poder público. Já está na posse há 20 anos, mas a indenização também vai ser num percentual menor. Eu já vi acordos mandando pagar 30% ou 40% sobre o valor, porque ele era simples posseiro, mas que estava na posse mansa e pacífica há mais de 20 anos. Mas eu digo, excepcionalmente, tem sido admitida a ação, porque geralmente os tribunais têm tido um carecedor da ação, a pessoa que não tem tido propriedade. E o momento certo é no ajuizamento da ação. Tanto que o momento é certo no ajuizamento da ação, que o poder público, lá no final da ação ordinária de indenização, não pode vir pedir título de propriedade atualizada, porque é uma ação ordinária de indenização, não se trata de desapropriação comum. Eu não posso pedir nem publicação de edital, porque não se trata de desapropriação normal, é uma ação ordinária de indenização, contra o apossamento administrativo, mais conhecido na prática por desapropriação imobiliária. Isso também eu levo ao registro imobiliário, já que falou em limitação administrativa. Uma vez depositado o preço, eu levo ao registro imobiliário, expede-se a carta de adjudicação, eu levo ao registro imobiliário e transfiro o patrimônio, o bem do patrimônio do particular para o poder público, que apossou-se indevidamente do bem do particular. Sabia que já tinha falado quase uma hora, vocês estão tão atentos aí. Bom, então, só para terminar, né, essas limitações administrativas, eu queria me referir ainda ao aspecto polêmico da faixa não edificante, lá para terminar, faixa não edificante e o problema de zona aeroportuária. A questão da zona aeroportuária, o que eu tenho que dizer aos senhores é o seguinte: existe no Brasil o DAC, Departamento de Aviação Civil. Então nós temos as limitações do espaço aéreo e do subsolo, né? Nas zonas aeroportuárias, no aeroporto de Cumbica, por exemplo, né, existe uma limitação ao direito de propriedade, que ninguém pode construir acima de 7 metros no cone de aproximação das aeronaves. Isso é uma limitação do direito de propriedade. Só que isso não é um registro imobiliário. É uma limitação, e na hora de vender a propriedade existe uma desvalorização. Então se discute se seria cabível uma ação de indenização lá no fundo da Justiça Federal, vai levar uns 30 anos, né, para ser julgado, contra o DAC, o Departamento de Aviação Civil, para saber se vai haver indenização ou não, porque realmente desvalorizou a propriedade. Se eu tinha terreno que podia construir X, de repente eu não posso construir mais, não posso ter hotel, não posso ter residência, é claro que houve uma desvalorização. Essa é uma questão também muito discutível. Na questão da faixa não edificante, outra servidão, urge que se faça a distinção entre faixa não edificante dentro das cidades e nas estradas. O Supremo Tribunal Federal, quando ainda julgava essas questões, hoje essa competência é do Supremo Tribunal de Justiça, entendi o seguinte: a meu ver, totalmente disparatada essa decisão. Eu nunca entendi essa decisão. Quando se tratava de estrada comum, por exemplo, viaduto, Fernando Dias, etc., não precisava haver indenização na faixa edificante de 15 metros, que eu não posso construir a 15 metros de distância. Quando se tratava de faixa edificante dentro da cidade, zona urbana, eu tinha que indenizar. Isso quebra o princípio da isonomia. Que distinção fazer, essa distinção odiosa entre terreno urbano e terreno na beira de estrada? Confesso aos senhores que eu nunca entendi essa distinção.